dia da criação do universo e do homem, onde tudo teve seu início. Porque se não tivesse isso, a gente nem estaria aqui. O segundo acontecimento foi a queda. O dia que o homem pecou e trouxe toda essa desgraceira toda para a gente. Trouxe a desgraça para a humanidade. Razão que levou Deus a pôr em prática o seu plano de salvação. O terceiro fato mais importante, acredito que é o dilúvio. Tendo Noé e a sua família, né, como centro do acontecimento. Toda a humanidade, com exceção da família de Noé, os bichos, foram mortos. E teve um novo começo. A gente muitas vezes lê a Bíblia, a história de Noé, e nunca pensa nisso, né? Que todos morreram. Que no fundo, nós somos descendentes de Noé, não é não? Porque só sobraram a família dele. E o quarto acontecimento, que é o acontecimento que hoje nós vamos meditar em cima dele, mais importante é o dia que o Senhor foi crucificado. Foi crucificado no Monte Calvário. Foi o dia da sua morte. Bem, gente, esta ordem que eu coloquei, cada um pode classificar como quiser, né? Conforme a sua opinião. Mesmo porque eu acredito que cada evento tem o mesmo peso. Que não tem diferença na importância, né, entre esses eventos. E como eu falei, hoje nós vamos meditar sobre a morte de Jesus. O dia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Esse acontecimento mudou a história da humanidade. A história humana foi mudada, e para sempre. Vidas humanas foram mudadas, milhões de almas foram convertidas, milhares de vidas humanas foram mudadas, e o mundo nunca foi o mesmo e nunca será o mesmo. Agora vamos voltar nossos olhos no Monte Calvário. Vamos voltar nossos pensamentos na cruz. Voltar nossos pensamentos no dia que Cristo foi pregado na cruz. O dia que pagou o preço dos nossos pecados com a própria vida. Vamos destacar 4 eventos com maior proeminência que aconteceu nesse dia. Acho que todos aqui já sabem. Primeiro evento, o que aconteceu? Houve trevas na terra. Mateus 27, tem um 4 a mais lá. 45. Mas nem Salmos tem tudo isso, né? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Nosso Senhor foi pregado na cruz na 3ª hora, que é 9 horas da manhã. Tá? Então pregaram aquelas taxinhas. Era 9 horas da manhã. Em Mateus, Marcos e Lucas diz que a treva caiu por toda a terra, desde o meio-dia até 3 da tarde. Então, do meio-dia até 3, escureceu tudo. Alguns incrédulos alegam que foi eclipse do sol, que é quando a luz cobre totalmente o sol. O que não poderia ter acontecido, porque pelo calendário judaico, que usava o calendário lunar, a Páscoa sempre cai na lua cheia. Dá para entender, né? Se é lua cheia para a gente que está na terra, o sol está do outro lado.
Não podia estar fazendo eclipse, senão não ia ter lua cheia. Tá? Eclipse solar é quando a lua fica entre o sol, tá? E a terra, onde a gente está. Tá? Se a gente estava enxergando lua cheia, é lógico, o sol estava desse lado. Tá? Então não era isso. Portanto, gente, a eclipse está fora de questão. Foi mesmo um acontecimento sobrenatural, que aliás não é o único relato onde Deus fez cair a treva na terra. Vocês lembram de outra vez quando a terra ficou na escuridão? Por força do poder de Deus. Quando Moisés estava tentando libertar o povo judeu das mãos do faraó, Deus castigou o Egito com 10 pragas. E a 9ª praga foi justamente a treva. Isso está descrito em Êxodos. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, sem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Isso é o poder de Deus, gente. Alguém está assistindo a novela do 10 Mandamentos do Canal 7? Acho que sou eu e a minha esposa, hein? Tá certo que ela é novela, tá? Mas a linha, tá? Da história toda está preservada lá. Ela tem bastante parte que é ficção, tá? Foi parte que está inventado, tal, né? Com criação, tá? Mas a linha principal, ela está preservada. Assistam, que é muito bom. Não fica assistindo essas coisas da Globo, não, que só tem violência, coisa ruim demais. É verdade. Parece esquisito, né? Mas eu tenho um amigo que ele tem agência de publicidade. Um casal que é muito amigo da gente aí. E outro dia, conversando com o casal, ele falou para mim: Takashi, eu estou assistindo o Moisés. Eu falei: nossa, ele não é evangélico não, tá? Mas por quê? Não aguento mais a Globo. Só tem violência, só enganação, só tem coisa triste. Então, gente, vamos assistir coisa que presta. Não estou ganhando nada com isso do Edir Macedo não, viu? O segundo evento. Vamos lá? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Sabe, nos tempos de Jesus, o templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. Era onde os sacrifícios de animais eram executados e onde a adoração, de acordo com a lei de Moisés, era seguida fielmente. Na verdade, todas essas ofertas que eles faziam, tá, iam para o templo. É lá que eram feitas essas oferendas, né? E dentro do templo havia um lugar chamado Santo dos Santos. E um véu separava o lugar Santo dos Santos do resto. Esse reservado, o lugar Santo dos Santos, era onde Deus habitava aqui na terra. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de bode de sacrifício para a remissão dos pecados dos israelitas. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, levando ofertas, tá? Simbolizando pecado de todo aquele povo israelita. Ele fazia assim porque o Santo dos Santos, a casa de Deus, era um santo lugar onde mesmo o sumo sacerdote não podia entrar se tivesse em pecado.
era o lugar que o sacerdote levava o sangue do sacrifício para aspergir com fins de eliminar a iniquidade dos pecadores. Então era assim que eles faziam as ofertas, né? O ritual deles. Você já ouviram a expressão do bode expiatório? Acho que muitos já ouviram, né? Você sabe que isso está descrito na Bíblia? Está em Levíticos. Eles pegavam um coitado bode, aí o sacerdote fazia o ritual deles e entregava para um cidadão. Levar lá para o deserto, sabe, achando que estava carregando todos os pecados daquele povo. E soltavam no deserto para o bode morrer por lá. Tá? Então, expiatório vem de expiação. Tá? Vamos voltando para esse véu que se rasgou de cima a baixo. Acredita-se que o véu tinha mais ou menos 18 metros de altura e 12 centímetros de grossura. Você imagine só, né? Devia ser uma coisa bem grossa. E que cavalos puxando o véu dos dois lados não podia parti-lo. A narrativa do livro do Êxodo nos ensina que esse grosso véu era feito de material azul, roxo e escarlate e de linho fino torcido. Todas essas descrições de como foi feito o véu, está tudo lá, viu? O tamanho e grossura do véu deram muito mais importância ao evento que acontecera no exato momento da morte de Cristo na cruz. Porque ele não podia ser rasgado. Não era tão simples rasgar aquilo. E além do mais, a Bíblia diz que ela rasgou de cima para baixo. Tinha 18 metros de altura. Você rasgar de baixo para cima, até talvez fizesse um corte embaixo e 100 caras de cada lado puxando, quem sabe, né? Agora, o que podemos aprender com tudo isso? Qual o significado e a importância do véu partido para nós nos dias de hoje? O pastor fica aqui falando sobre véu que rasgou lá do Santo dos Santos. Ah, cara, mas para que isso? Tem alguma importância isso para a gente? Acima de tudo, gente, esse rasgar do véu no momento da morte do Cristo, morte dramática, simboliza que seu sacrifício, o derramamento do seu próprio sangue, serviram como uma expiação suficiente pelos pecados para sempre, gente. Significa que o caminho para o Santo dos Santos, onde seria a morada de Deus, estava aberto para todas as pessoas, em todos os tempos, tanto aos judeus quanto aos gentios. Você vê como tem importância isso? A gente lê, vê, rasgou, tal, não dá a mínima, né? Mas ele é o evangelho puro aqui. O rasgar do véu significa que o pecado que impedia o relacionamento diretamente com Deus foi removido. Olha que interessante. Assim, não necessitamos mais de nenhum sacerdote para que tivéssemos comunhão com Deus. O nosso acesso a Deus, que tinha sido desligado pelo pecado lá na criação, lá no início, ela foi religada nesse momento. Quando Jesus morreu, o véu rasgou. E Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mãos humanas. Deus deu um fim ao templo, esse é o sistema religioso. O templo e Jerusalém ficaram desolados, destruídos pelos romanos em 70 depois de Cristo. Vocês lembram que os romanos invadiram Jerusalém e eles acabaram com o templo? Sabe o que resta do templo hoje? Pedaço do templo que resta lá em Jerusalém?
Vocês já ouviram falar de Muro das Lamentações? Onde os judeus vão lá, colocam um papelzinho e ficam lá batendo a cabeça? Aquilo era um pedaço do templo, gente. Desse templo que eu estou falando aqui. Vocês sabem que o Senhor Jesus já tinha profetizado isso. Vamos ver o que Jesus falou? Lucas 3,35. Eis que a casa de vocês, que é o templo, ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. De uma certa forma, o véu era um símbolo de Cristo como sendo o único caminho ao Pai. Isso é simbolizado pelo fato de que o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos através do véu. Agora, Cristo é o nosso superior sumo sacerdote. E quando acreditamos no seu trabalho completo, passamos a compartilhar o seu sacerdócio. Então podemos entrar no Santo dos Santos através dele. Em Hebreus 10, 19, 21, ele diz assim: portanto, irmãos, teremos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, de seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esses versículos dizem que os fiéis entram no santuário através do sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou. Caminho novo e vivo. Através do véu, isto é, da sua carne. Vemos aqui a imagem de Jesus sendo sacrificado a nosso favor, no momento em que ele partia o véu por nós. O véu sendo rasgado de cima para baixo é um fato histórico. O significado profundo desse evento é explicado em grandes detalhes em hebreu. Essas coisas eram uma sombra das coisas por vir. E todos apontam para Jesus. Ele era o véu do Santo dos Santos, e através da sua morte, os crentes têm acesso direto a Deus. O Senhor Jesus, através da sua morte, removeu as barreiras entre Deus e o homem. Por isso, podemos agora nos aproximar dele com confiança e audácia. Isso está em Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora vamos para o terceiro evento. Está em Mateus 27, 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui diz que a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse terremoto aconteceu exatamente quando Jesus expirou. Perto da hora nona, ainda em trevas, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, recaía sobre ele
os pecados de toda a humanidade. E às 15 horas Jesus clamou pela segunda vez em alta voz e expirou. Os estudos revelam que o fato não aconteceu por causa de movimentos das placas tectônicas, que a gente costuma ouvir muito. Tá? O caso, mas aconteceu após o brado de Jesus. Ao consumar a obra de redenção da raça humana, ainda que alguns modernistas tentem explicar isto por meios puramente humanos, negando o lado miraculoso deste feito. Não há como negar que tudo foi providência de Deus, que fez realizar tais fatos com tanta perfeição, juntamente naquela hora. Agora, o quarto. Opa. Avancei um pouquinho a mais. O Senhor Jesus, mesmo estando em meio a grande sofrimento, em meio a horrível agonia, o Senhor Jesus disse as últimas palavras para completar a sua obra designada pelo Pai. Será que ele volta? O último evento, tá? O quarto evento, são as palavras que o Senhor Jesus disse na cruz. Você lembra que ele falou algumas coisas? Na verdade são 7 palavras. Tá? A primeira palavra que ele falou, quando estava pregado, sabe o que foi, gente? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. Essa foi a primeira coisa que Jesus falou depois de pregar na cruz. Perdão. Ele estava falando sobre perdão. Esta é a razão pela qual o Senhor estava pendurado na cruz. A crucificação, gente, de Cristo somente ocorreu por causa do nosso pecado. Se não fosse por nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Ele nos lembra deste propósito ao perdoar aqueles que os crucificaram. A primeira palavra de Jesus é a palavra de perdão. A segunda coisa que ele falou foi a salvação. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Coisa bonita, né? Esse versículo, gente, essas palavras do Senhor merecem uma reflexão mais profunda. Então vejamos. Esse homem, esse malfeitor, não tinha nenhum curso de teologia. Ele não era versado na Bíblia. Provavelmente era até analfabeto.
não tinha feito nenhuma obra social. Não sei se no máximo ele tinha ajudado alguma velhinha a atravessar a rua. Era um infeliz que tinha cometido muitos crimes, fazendo muito mal aos outros e à sociedade. Mesmo assim, o Senhor o salvou. Ele disse ao Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão esperou ansioso por uma resposta, e esta veio de pronto. Jesus respondeu: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Gente, o que a gente pode concluir com isso? Que a salvação não é pelo nível de conhecimento teológico. Não adianta fazer 500 dias de escola dominical, que isso não te garante salvação. E também não é por obras. Não é porque a gente ajuda uma entidade sem fins lucrativa, é que você vai ser salvo. E também não é porque a gente vem todo domingo na igreja que vai ser salvo, gente. Não é porque estou aqui que vou ser salvo. Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. O primeiro pecador que ele salvou, o primeiro pecador que salvou foi esse bandido, gente. Por quê? Porque esse bandido creu nele, né? Que acreditou que Jesus era filho de Deus. E acreditou que ele era o Salvador. E o principal, reconheceu que era pecador, gente. E se arrependeu. Tanto que reconheceu que merecia aquela punição, o que estava sendo submetido. Ele mesmo falou isso, né? O que ele falou mesmo? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. A terceira palavra que o Senhor Jesus falou tem relação com afeição. João 19, 25 e 27. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. É o discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo o levou para casa. O estranho, não é? Jesus tinha familiares. Por que será que ele pediu para o discípulo João cuidar da mãe? Jesus tinha irmãos. Mas você sabe, nenhum irmão dele estava aqui, viu? Nenhum. Para começar, os irmãos dele não tinham aceitado essa obra que Jesus estava fazendo. A gente vê que Jesus valorizava muito a família. E sabe o recado que ele nos dá aqui, gente? Que a verdadeira família é a família de Cristo. É isso aqui, gente. Isso é família. É lógico, sem desmerecer nossos próprios familiares. Também é família.
O Senhor Jesus, Ele quer, não é? Deseja que irmãos em fé se importem um com o outro e tenhamos uma verdadeira comunhão como igreja, gente. A quarta palavra é propiciação. Pastor, que troço é isso? Propiciação. Eu coloquei o significado de propiciação conforme o dicionário bíblico. É ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio do sacrifício. Sabe aquele sacrifício que eu falei que o camarada entrava no Santo dos Santos? Aí, ó. Os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Tá? Então, a propiciação era o ato de aplacar a ira de Deus. Vamos ver mais passagens. Mateus 27, aqui diz assim: e houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Neste momento que o Senhor estava sendo um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, foi necessário que estivesse separado de seu Pai, para que o sacrifício fosse válido, para que Deus o considerasse satisfatório. Aí isso é o significado da propiciação. Tá? Daí o seu clamor angustiado pelo peso de todos os pecados que ele tinha que suportar. A carga era tão grande que ele pediu para o Pai, indagou ao Pai, pediu socorro ao Pai. Mas Pai, por que tu me abandonaste? Porque ele tinha que estar sozinho naquela hora, senão o próprio sacrifício dele não ia ter valor. Quarta palavra, não, essa é a quinta palavra, né? Quinta palavra, vamos lá. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Essa quinta palavra dele é o sofrimento. Uma das maiores heresias de todos os tempos sempre foi a de que Jesus não morreu fisicamente. Existem várias teorias, mas todos dão no mesmo, de que Jesus não sofreu como ser humano na cruz. A quinta palavra de sofrimento físico nos lembra que ele sofreu sim, e sentiu as mesmas necessidades físicas que nós sentimos. Porque tem gente que acha que como Deus não separou dele, então ele poderia suportar qualquer coisa, porque ele era Deus. Mas não, teve momento que ele sofreu, porque naquele momento que ele estava clamando pelo Pai, Deus não estava lá. Sexta palavra. A sexta palavra é expiação. Segundo o dicionário bíblico, expiação é ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus, pela eliminação do pecado que faz separação entre Deus e os pecadores. O dia da expiação no Antigo Testamento era um jejum anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo.
Os sacrifícios oferecidos no dia da expiação purificavam a nação inteira do pecado, até mesmo das transgressões inconscientes. Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício. Lembra do bode expiatório que falei? Era usado para isso, para purificar todo o povo do pecado que tinha. Só que como Jesus pagou pelos nossos pecados, né? Não há mais necessidade de fazer esses sacrifícios todos. João 19:30 diz: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Tudo que preciso para a nossa salvação está agora terminado, gente. Não existe nada mais para uma pessoa perdida fazer, exceto acreditar em Jesus. Antigamente tinha que fazer tanta coisa para você ter seus pecados perdoados. Apesar de ter suportado todos os sofrimentos, o Senhor não esqueceu da sua missão. Suportou até o fim. E essa palavra de vitória sobre o seu inimigo, vitória sobre os pecados da humanidade. Agora a sétima e última palavra que Jesus pronunciou na cruz. Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Essas são as últimas palavras de Jesus antes de morrer. A parte física é o que espera todo ser humano. A morte física, tá? A morte física é o que espera todo ser humano. Agora, do outro lado da morte, é uma das dúvidas que mais atormenta o ser humano. Ou depois da morte. Poder enfrentar esse momento com paz e convicção é sinal de grande fé. Quantos de nós hoje podemos dizer que estamos prontos a partir? Jesus sinalizou o tamanho da sua confiança no Pai ao encerrar a sua vida aqui. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma confiança tremenda, né? Que essas últimas palavras de Jesus e o seu significado eterno sejam sempre lembrados por todos que depositam a sua fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Apesar de muitas vezes passarmos por tribulações, por angústias e sofrimentos, podemos encontrar conforto, esperança e convicção nestas últimas palavras de Jesus. E que essas últimas palavras de Jesus na cruz sejam sempre lembradas e guardadas por nós, e tenhamos gratidão sincera em nossos corações por esse grande amor que tem o nosso Senhor Jesus por nós. E foi por isso que Ele deu a sua própria vida por nós. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer pela tua providência, Senhor, para que hoje nós podermos estar aqui conversando livremente contigo, podemos estar aqui te louvando. Obrigado, porque foi graças ao teu Filho Jesus Cristo que tu entregaste para que morresse no nosso lugar e para que esse sacrifício, Senhor, fosse pleno e satisfatório para ti. Para isso, Pai, o teu Filho unigênito entregou a sua vida. Obrigado por tudo isso. Obrigado por esse imenso amor que tu tem conosco, Pai. Eu quero também te agradecer, Pai, pelas nossas vidas que tu tem cuidado.
porque as tuas providências têm nos conduzido e têm nos suportados, Pai, para que as coisas vá bem para todos nós. Obrigado pela tua presença e por isso que eu oro agradecido em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém.